Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, para mais uma aula da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para hoje, nós vamos para a nossa aula de número 140 e eu trouxe uma questão do Enem de 2018 que trata de razão, proporção e porcentagem. Para resolvê-la, a gente precisa saber calcular uma porcentagem de um certo total e saber fazer razões, coisa que a gente já tem feito nas aulas aqui há bastante tempo. Então, vamos direto para a resolução. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, uma de 40 hectares, com maior produtividade, e outra de 120 hectares, com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre produção em tonelada e área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar a sua produção total em 15%, aumentando o tamanho de sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. E aí o comando da questão é: qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Então, vamos tentar entender esse problema aqui de uma forma mais gráfica. Então, ele tem um terreno de 160 hectares em que uma parte do terreno, que é de 40 hectares, tem uma certa produtividade e a de 120 hectares tem uma produtividade menor. Ele também nos forneceu que a produtividade, que eu vou representar como PR, é a razão entre a produção, que vai ser P, sobre a área cultivada, que vai ser A. Além disso, essa área aqui, a mais produtiva de 40 hectares, eu vou chamar de área 1 e a menos produtiva de 120 eu vou chamar de área 2. E aí, além disso, ele me fala que a área 1, que é a de 40 hectares, tem a produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Então, a produtividade do terreno 1 é igual a 2,5 vezes a produtividade do terreno 2. E aí, o que acontece? Esse fazendeiro quer aumentar a sua produção total em 15%. Para isso, ele vai comprar aqui um pedaço de terra com produtividade igual à da parte de 120, que é a parte 2. E aí a pergunta é: qual deve ser a área desse pedaço de terra que ele tem que comprar para aumentar a sua produção total em 15%? Algumas equações que a gente pode supor aqui são as seguintes. A produção total, que ele quer aumentar em 15%, é a soma da produção de 1 mais a produção do 2. Do terreno 2. Além disso, se eu tenho que a produtividade do 1 é 2,5 vezes a produtividade do 2, eu posso trocar aqui, em vez de escrever produtividade, eu posso escrever essa segunda equação aqui em função de produção e área. Então, eu posso escrever o seguinte, a produção do terreno 1 sobre a área do terreno 1 é igual a 2,5 vezes a produção do terreno 2 sobre a área do terreno 2. Como a gente conhece a área da região 2 e a área da região 1, a gente pode substituir esses valores aqui para encontrar uma relação mais direta entre P1 e P2. Então, trocando o A1 por 40 e o A2 por 120, a gente vai encontrar P1, que é a produção do 1 sobre 40, é 2,5 P2 sobre 120. Feito isso, a gente pode passar esse 40 multiplicando para o outro lado. E aí eu vou aparecer com o 40 multiplicando aqui em cima. O 40 eu posso simplificar com o 120. 40 dividindo por 40 em cima e embaixo, eu vou ficar com 3 aqui embaixo. E aí a gente encontra que P1 é igual a 2,5 P2 sobre 3. Para deixar isso aqui na forma de um número inteiro aqui em cima, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo dessa fração. Quando a gente faz isso, a gente não muda ela,
E aí o P1 vai ser 2,5 vezes 10 fica 25, P2 sobre 30. E aí o 25 sobre 30 eu consigo simplificar dividindo por 5. Então o P1 vai ser 5P2 sobre 6. Essa daqui é a relação entre a produção das áreas 1 e 2 antes, no início, sem o acréscimo da terra lá. É a relação entre P1 e P2. Além disso, a gente tem que essa produção total no início é produção de P1 mais a produção de P2. E a gente quer que isso aqui, que essa produção total, aumente em 15%. Para encontrar o quanto que vai ser esse aumento, o quanto que é 15% de P total, a gente pode calcular, já que a gente não tem o P total, a gente pode calcular 15% de P total, que é a mesma coisa que 15% de P1 mais P2. Para eu encontrar 15% de qualquer coisa, é só eu pegar aquela coisa, P1 mais P2, e multiplicar por 15%, 15 sobre 100. Isso daqui é o aumento, que é 15% de produção inicial. Eu vou chamar esse cara aqui de P3. P3 porque vai ser a produção do terreno número 3, que é esse terreno aqui, o terreno anexo que ele vai comprar. Então, a produção do P3 é o quê? É 15% da produção inicial, que é o P1 mais P2. E aí, a gente conhece aqui uma relação de P1 e P2 que dá para a gente, por exemplo, substituir o P1 nessa equação aqui por 5/6 de P2, para a gente reduzir uma variável nessa equação. Quando a gente faz isso, o que a gente tem? O P3, que é a produção do terreno extra, vai ser 5P2 sobre 6 mais P2 vezes o 15%. Isso daqui, a gente faz o MMC aqui, que é 6, e a gente vai encontrar 5 mais 6, 11P2 sobre 6 vezes 15 sobre 100. Antes de fazer essa multiplicação, eu posso simplificar um pouco as coisas aqui, né? Eu posso, por exemplo, dividir o 6 por 3 e o 15 também. Vou ficar com 5 e 2. Com 6 dividido por 3 dá 2. E o 15 dividido por 3 dá 5. E simplificar o 5 com 100. Dividir por 5 em cima e embaixo, vou ficar com 20 aqui embaixo. Aí, então, a gente fica com P3 igual a... Em cima, eu fiquei com 11P2 dividido por 2 vezes 20, que é 40. Então, essa daqui é a relação entre a produção da área extra, que é P3, e a produção da área P2, que é a área azul, a área 2. Só que, pelo enunciado, a gente sabe que a área 2 e a área 3 têm que ter a mesma produtividade. Então, a produtividade de 2 é igual à produtividade da 3. E a produtividade é dada por produção sobre área. Então, produção de 2 sobre área de 2 tem que ser igual à produção de 3 sobre área de 3. A área do 3 é o que a gente justamente quer encontrar, que é o tanto que ele deve comprar para atingir esse tudo que a gente está calculando, né? O P de 3, a gente acabou de encontrar uma expressão que descreve P de 3 em função de P de 2. E a área 2 a gente conhece, né? A área 2 é o 120 hectares. Sendo assim, vamos substituir todos esses valores aqui nessa expressão. Então, a gente vai ficar com P2 sobre área 2, que é 120, é igual a o P3, que na verdade é 11P2 sobre 40, dividido pela área 3, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre A3. Então, dividir por A3 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre ele. E aí, nessa expressão, eu tenho P2 multiplicando dos dois lados da igualdade. A gente vê que está tudo multiplicando. Eu posso até escrever isso aqui como sendo P2 sobre 120
igual a 11P2 sobre 40A3. E aí eu tenho P2 multiplicando dos dois lados. Se eu dividir por P2 dos dois lados, eu simplifico ele. E aí eu posso multiplicar cruzado aqui, né? 40A3 vezes 1, 120 vezes 11. Então, a gente fica com 40A3 igual a 11 vezes 120. Pego esse 40 que está multiplicando o A3, passo dividindo, e o A3 vai ficar 11 vezes 120 dividido por 40. O 120 dividido por 40 é 3. E aí eu fico com 11 vezes 3, que é 33. Então, a área A3, que é a área do meu terreno extra aqui, tem que ser 33 para que isso tudo funcione. A resposta correta é a letra B. Então, pessoal, essa é uma questão super interessante que trata de razão, proporção. Você tem que saber fazer proporções, razões e equações com incógnitas, com mais de uma incógnita. A gente poderia até no meio do caminho aqui montar até um sistema de equações do primeiro grau. Não foi o caso, mas daria para a gente resolver isso dessa forma também. É uma questão bem interessante, não é das mais fáceis desse assunto, mas uma questão bem legal que faz a gente trabalhar tudo isso que a gente já aprendeu ao longo das aulas aqui. Tudo certo? Então, essa era a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Espero vocês aqui. Até lá e tchau, tchau!